Olá pessoal, sou a professora Maria Cristina, vou resolver com vocês uma questão de concurso público. A questão é da CESP do ano de 2020 e tem o número 112.0082. Então vamos à leitura de um enunciado, que é extenso, para que a gente possa depois identificar a resposta correta. Na confraternização de final de ano de um tribunal de justiça, Ulisses, servidor do órgão, e o desembargador ganharam um relógio da mesma marca, em embalagens idênticas, mas de valores diferentes, sendo consideravelmente mais caro o do desembargador. Ao ir embora, Ulisses levou consigo, por engano, o presente do desembargador, o qual, ao notar o sumiço do relógio e acreditando ter sido vítima de crime, acionou a Polícia Civil. Testemunhas afirmaram ter visto Ulisses com a referida caixa. No dia seguinte, o servidor tomou conhecimento dos fatos e dirigiu-se espontaneamente à autoridade policial, afirmando que o relógio estava na casa de sua namorada, onde fora apreendido. Nessa situação hipotética, a conduta de Ulisses na festa caracterizou... Gente, a hipótese é de erro de tipo. Nós temos aqui a indicação do erro de tipo logo na letra A, do erro de proibição, do crime impossível, do arrependimento posterior e da menção excludente de ilicitude. Mas trata-se de erro de tipo. O erro de tipo, ele se configura quando a pessoa erra em relação a um componente da definição típica. Estamos falando do erro de tipo incriminador. Embora aqui só mencione erro de tipo, está correta a afirmativa, mas poderia estar mais detalhada essa resposta, mencionando-se a modalidade de erro de tipo, porque nós temos duas modalidades de erro de tipo. O erro de tipo permissivo e o erro de tipo incriminador. E no caso seria o erro de tipo incriminador. Porque na definição do crime de furto, nós temos lá a palavra alheia. A subtração é de uma coisa alheia. O que aconteceu nesse caso? O Ulisses subtraiu uma coisa para si, acreditando ser própria, desconhecendo que ela fosse alheia. Ele errou, portanto, em relação à palavra alheia, que compõe a definição do furto. Bom, diante disso, nós teríamos que analisar se esse erro do Ulisses foi evitável ou inevitável. E está bastante justificada a conduta do Ulisses à medida que ele ganhou uma caixa igual, Ele ganhou uma caixa idêntica ao do desembargador. Então, ele levou consigo um relógio acreditando que era o seu. Está perfeitamente justificável. Tanto é assim que ele, ao tomar conhecimento do fato, ao perceber o engano, ele vai à polícia e informa que está na casa da sua namorada. Ou seja, tudo está a indicar que o erro do Ulisses foi realmente um erro inevitável. E o erro inevitável afasta o dolo. Na verdade, afasta o dolo e a culpa. Mas no caso do crime de furto, nós não temos o furto na modalidade culposa. Então, afastado o dolo, no caso do furto, está afastada a tipicidade da conduta. E com isso, Ulisses não vai responder por crime algum. Mas ele não responde por crime algum em função do erro de tipo. Não se trata de erro de proibição. O erro de proibição é quando a pessoa erra em relação à existência da lei, ao que estabelece a lei em relação à conduta dele, ou seja, ele erra em relação à ilicitude da sua conduta, ele desconhece que a sua conduta é uma conduta ilícita por determinação da lei. O desconhecimento, portanto, recai na ilicitude da conduta, não se trata disso. Não se trata de crime impossível, o crime impossível está previsto no artigo 17 do Código Penal e estabelece que é isento de pena a tentativa voltada para um bem jurídico absolutamente impróprio ou quando o agente se vale de meio absolutamente ineficaz.
não é a hipótese concreta. Também não se trata de excludentes de ilicitude. As excludentes de ilicitude legais estão elencadas no artigo 23 do Código Penal. São elas: legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito, estado de necessidade. Não temos nenhuma dessas situações. E também não há que se falar em arrependimento posterior, né? Se ele tivesse praticado efetivamente a subtração e não tendo acontecido o erro de tipo, e posteriormente devolvesse a coisa, poderia sim ter aplicação arrependimento posterior, que nada mais é do que uma redução de pena prevista no artigo 16 do Código Penal. Mas no caso concreto, uma vez que nem se configurou o crime, não há que se falar em arrependimento posterior, porque o arrependimento posterior pressupõe a ocorrência de um crime. E no caso concreto, o Ulisses não praticou crime algum, né? Ele não será responsabilizado diante da caracterização do erro de tipo, resposta já indicada aqui embaixo. Ok, gente? Letra A, então, a resposta correta. Ficamos por aqui e até uma próxima questão.